segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda e estou aqui para mais uma aula de português. Antes de começar a nossa aula, não esqueçam daqueles recados que a prof sempre dá para vocês. Lave bem as mãos, usem álcool gel quando você for entrar e sair de algum local, principalmente no local público. Use máscaras. Crianças, a pandemia ainda não acabou, então cuidem-se, que cuidando de você, você cuida de mim, e eu cuidando de mim, eu cuido de você, ok? Vamos começar a nossa aula então? Crianças, hoje nós vamos ler uma fábula. Lembra que eu falei para vocês na outra aula que fábulas são histórias onde os personagens são animais e eles praticamente tomam vida, eles falam, eles têm atitudes como se fossem seres humanos. Essas são as fábulas e elas ainda sempre trazem um ensinamento para a gente no final da história. Embaixo da história está escrito moral da história. As fábulas também têm uma característica por ser textos muito mais curtos, eles não são muito longos, eles são textos mais curtos. Então hoje eu trouxe uma fábula para vocês, que é a história do corvo e a raposa. Vamos ler? O corvo e a raposa. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore, com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a pensar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: "Que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado o rei dos pássaros." Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: "Olhe, senhor corvo, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência." Moral da história: cuidado com quem muito elogia. Então, crianças, vamos lá. Primeiro, qual é o título do texto? O corvo e a raposa. O título do texto está sempre localizado em cima do texto, certo? Centralizado, ou seja, no meio. Pode ser que em algum momento esteja aqui no cantinho da margem, mas ele normalmente está aqui, ó, em cima e no meio do texto, ok? Então, o título do texto é O Corvo e a Raposa. Vamos agora interpretar o texto. Quem são os personagens do texto? Só aparecem dois personagens nesse texto. Aparece um corvo e uma raposa. São dois personagens. Então, esses são os personagens do texto. Onde o corvo estava quando a raposa o avistou? Vamos verificar aqui, ó. Um dia o corvo estava pousado no galho de uma árvore. Então, onde ele estava? Pousado no galho de uma árvore. O que mais? O que a raposa queria do corvo? A raposa queria o queijo, que ele estava no bico. Lembra que na história conta que ele tinha um queijo no bico? O corvo deve ter achado queijo em algum lugar. Então ele pegou o queijo para ele comer. E a raposa viu. A raposa, como ela é muito esperta, ela deu um jeito de tirar aquele queijo do corvo. E o que foi que a raposa fez para que o corvo deixasse cair o seu queijo?
ela elogiou o corvo. Aqui, ó, ela começou a pensar num jeito de se apoderar do queijo. Então, ela olhou para cima e disse: que pássaro magnífico avisto nessa árvore. Que beleza estonteante, que cores maravilhosas. E daí ela usou mais uma tática. Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Quando ela falou da voz do corvo, ele abriu a boca para cantar. E quando ele abriu a boca para cantar, o queijo caiu e a raposa comeu. Então, o que a raposa fez para conseguir o queijo? Ela elogiou o corvo. A raposa pensava tudo isso do corvo? Pode ser que sim. Mas o interesse da raposa era comer o queijo, era pegar o queijo do corvo. Então, qual que era o interesse da raposa? Tirar o queijo do corvo. Aqui na última frase do texto está dizendo: olhe, senhor corvo, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência. Nessa frase aqui, o que a raposa está querendo dizer é que ela foi mais esperta que o corvo, ela foi mais inteligente do que o corvo. Ela usou os elogios simplesmente para enganar o corvo, certo? Ainda no texto nós temos aqui a moral da história, que nas fábulas elas aparecem. Cuidado com quem muito elogia. A raposa estava sendo sincera nos elogios? Não. Só o que a raposa queria era enganar o corvo. Então ela encheu o corvo de elogios para enganá-lo. Então, o texto está querendo dizer pra gente o quê? A moral da história quer dizer o quê? Da gente tomar cuidado, porque às vezes algumas pessoas nos elogiam muito apenas para conseguir alguma coisa da gente. Não que a gente não mereça elogios. Elogios são bons e todos nós gostamos. E são muito importantes para nós. Ok? Vamos estudar agora a nossa gramática do texto. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas palavrinhas de algumas coisas que nós aprendemos já em algumas aulas atrás. Por exemplo, aqui no texto, ó, vou começar aqui, ó, um jeito de se apoderar do queijo. Vocês se lembram que a prof ensinou separação de sílaba para vocês? É por isso, porque em alguns textos a gente está escrevendo e não cabe. Olha aqui, essa é a minha folha. E aqui não dá para pôr o jô, porque fica fora da folha. Então eu separei, ó, queijo. Eu abro minha boca para falar a palavra duas vezes. Queijo. Separei a palavra queijo corretamente. Aqui também, ó, tem a palavra avisto. Avisto tem 3 sílabas. Avisto. Mas 2 sílabas eu consegui deixar aqui em cima. Fiz um tracinho aqui e uma sílaba eu coloquei aqui embaixo. Maravilhosas. Maravilhosas. 5 sílabas. Ela tem 5 sílabas, mas eu só consegui deixar aqui na linha de cima uma sílaba. Então eu coloquei aqui o ma, separei, maravilhosas, deixei aqui embaixo. Aqui também eu tenho a palavra pássaros. Não esqueçam que na hora de separar as sílabas, as palavrinhas que tem 2 S's, 2 R's, a gente separa o S e o R, porque senão eles brigam, não é verdade? Então aqui, pássaros, tem 3 sílabas. Só que coube 2 sílabas na linha de cima. Se eu fosse separar aqui, eu ia escrever pássaros. Como aqui coube 2 sílabas, eu deixei passa aqui, tracinho, ros. Certo? Aqui também, sabia. 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 Eu sabia, você sabia. Então, ó, separei, bia. Delícia. Também outra palavrinha que você separou. Deixei 2 sílabas aqui em cima e coloquei uma sílaba aqui para baixo. Certo? Agora vamos trabalhar então o R forte e o R fraco.
fraco e R forte. Eu vou procurar no texto algumas palavras, primeiro com R fraco, e vou circular com a caneta vermelha para vocês verem. Eu já olhei aqui que tem algumas. Apoderar. Apoderar tem um R só, certo? No meio da palavra. Ele está entre duas vogais, entre a vogal E e a vogal A. Então, apoderar, ele tem um R fraco. O que mais? Árvore. Ó, árvore também um R só entre duas vogais. Também R fraco. Pássaro, a mesma coisa, ó. Um R só entre duas vogais. Aqui também tem uma palavra árvore. Maravilhosas. Olha aqui, ó. Está entre duas vogais também. É um R fraco. Vamos ver aqui o para. Também tem R fraco. Tem um R só entre duas vogais. Rei, R fraco? Não, rei é R forte porque ele começa a palavra e o R no começo da palavra é um R só e ele é forte. Ele fala rei, com força. Era, R fraco. Sonoro. Sonoro vem de som, tá bom? Sonoro, ó, um R só entre duas vogais. Tem mais no texto, mas a prof vai parar por aqui. Vocês já entenderam então que quando a palavrinha tem um R só entre duas vogais, ou seja, um R só no meio da palavra, é um R fraco. Agora a prof vai mostrar para vocês o R forte. Eu vou circular com a caneta preta para vocês perceberem a diferença. Aqui, ó, no texto, no início do texto, já no título, tem raposa. No início da palavra, um R só. No início da palavra, um R só, ele é forte, tá bom? Então, raposa é R forte. Aqui também tem mais uma raposa. Vamos ver. Nesse texto, eu acho que não tem nenhuma palavra com dois R's. Então, eu tenho aqui raposa e rei no início da palavra, no início das palavras, que são R forte. Então, não esqueçam, se o R estiver no meio da palavra e tiver só um R, ele é R fraquinho, tá? Um R fraco. Ele não tem força para falar. Se tiver dois R's no meio da palavra, eles fazem muita força. Então, eles fazem som de Rê, ok? Se tiver um só, eles fazem som de Rê. É fraquinho, né? Se tiver um R só no início da palavra, um R no início da palavra, R forte. No início das palavras, nunca mesmo existem dois R's, ok? Crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima.